Olá, tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda a mais um momento de reflexão, a mais uma aula, a mais um momento de conhecimento, de autoconhecimento em psicanálise. A intenção é somar, é ajudar, é auxiliar, é fazer com que você compreenda o mundo da psicanálise. Meu nome é Aldenir, sou psicanalista clínico. E nós vamos refletir hoje um pouquinho sobre a síndrome de burnout. Nós vamos ver aqui algumas coisas sobre essa síndrome, esse transtorno que tem atingido muitas pessoas. O atual mundo moderno parece nos colocar em uma competição constante. Assim sendo, queremos ser mais produtivos, mais eficazes, e isso mais cedo ou mais tarde irá nos causar danos. Por isso hoje iremos falar um pouquinho sobre a síndrome de burnout, o burnout, como muitos falam, uma doença cada vez mais crescente entre nós. O que é a síndrome de burnout? Síndrome de burnout, ou burnout, é um distúrbio psíquico derivado de condições desgastantes de trabalho. Como consequência, ele gera sintomas físicos, emocionais e psicológicos. Ela atinge aquelas pessoas que costumam trabalhar em demasia, quem trabalha demais. Isso pode ser fruto da execução recorrente de tarefas ou da procura do trabalho em excesso. Ademais, nós vamos dar uma analisada em alguns motivos que desencadeiam este distúrbio. Muitas pessoas hoje acabaram desenvolvendo, na época que nós vivemos, de muita correria, de muito trabalho, acabaram desenvolvendo esse transtorno, a síndrome do burnout, o burnout. Pressão por atingir metas, jornada dupla ou tripla de trabalho, trabalhos que exigem muita atenção, trabalhos que envolvem contato direto ou indireto com pessoas. Algumas profissões onde o trabalho excessivo pode causar a síndrome de burnout. Quais são essas profissões? Vamos lá. Entre elas estão professores, bombeiros, policiais, profissionais da saúde, agentes penitenciários, operadores de telemarketing, mulheres com jornada dupla onde trabalham fora e ainda cuidam da casa e dos filhos. O estresse e burnout. Algumas confusões podem ocorrer na definição entre estresse e burnout. Quando recebemos o diagnóstico de síndrome de burnout, é tentador diminuir seu potencial danoso. Assim sendo, é comum acreditar que burnout é apenas uma crise de estresse, contudo, não é bem assim. Estresse, em linhas gerais, ocorre quando o nosso organismo responde a um estímulo. Essa resposta pode acontecer devido a diversos motivos, desde a apresentação em público, a um encontro, Então, muitas vezes, pode se desenvolver esse estresse. Mas, se referindo ao burnout, a apresentação em público não é assim tão levado a sério. Então, as pessoas às vezes tentam diminuir, esse transtorno e não levar tanto a sério. Bom, a adrenalina liberada em nosso corpo nos prepara para uma reação que pode desencadear várias coisas. Depois que a situação estressante passa, o corpo relaxa e volta ao normal. Então, quando a pessoa vai falar em público, muitas vezes acontece isso, é estimulado o organismo. Por outro lado, o burnout ocorre quando existe um quadro de estresse extremo. Então, o burnout é causado por um estresse extremado.
O nosso corpo, já nesse estado de estresse, não consegue responder aos estímulos necessários para atender determinadas expectativas. Ou seja, uma pessoa com burnout já passou por situações difíceis. Assim sendo, vive uma exaustão física e mental terrível. Esta é uma condição que pode se aliar a um quadro depressivo ou ao transtorno de ansiedade. Portanto, a pessoa em questão já não consegue desenvolver uma resposta adequada para estímulos variados, causando uma paralisação. Alguns causadores da síndrome de burnout, entre elas está o home office, uma nova profissão que surgiu assim que surgiu o Covid. As pessoas começaram a trabalhar em casa. Como dissemos um pouquinho antes, essa síndrome, na maioria das vezes, se dá pelo ambiente de trabalho. Indo ao fundo nos exemplos citados, observamos os casos onde o funcionário precisa bater metas diárias, semanais ou mensais. Nesse caso, o funcionário sofre uma pressão do chefe diariamente para que alcance seus objetivos. Em tempos de pandemia, o home office tornou-se um meio de trabalho oficial das empresas. Pesquisas mostram que nessa modalidade as pessoas acabam trabalhando mais em quantidade e menos em qualidade. Dessa forma, a produtividade aumenta, né? Dessa forma, a produtividade aumenta. Contudo, essa sobrecarga traz consequências. São exemplos disso o menor convívio com a família e amigos, que gera desentendimentos. Ademais, observa-se a subversão de significados. Afinal, a casa e o quarto, que na maioria das vezes são vistos como um lugar de descanso, acabam se tornando lugares de trabalho. Então há totalmente uma distorção da realidade para quem tem a síndrome de burnout. Por isso, a comunicação e a distância de celulares e computadores passam a fazer parte do dia de cada dia mais. Por isso, os funcionários são obrigados a checar sempre se há algumas tarefas a fazer. Isso acaba criando a sensação de que o trabalho nunca acaba. Estudos aliado ao trabalho, existe também a busca dos estudantes pela aprovação em um curso, em uma faculdade, por exemplo, vestibulares, que demandam tempo e esforço. Exige muito dos candidatos que vão buscando a perfeição através de horas e horas de estudos. Então, o estudo em excesso também é um dos gatilhos que acionam a síndrome de burnout. Ademais, somando a isso, pode existir a pressão da família pelo sucesso a alcançar. Muitas vezes jovens em busca da primeira graduação sofrem com estima do primeiro se formar na família, do primeiro a se formar na família. Contudo, nesse contexto, o ideal seria oferecer um apoio incondicional sem críticas negativas. Nesse sentido, tal pressão acaba por causar uma condição de exaustão. Assim leva a pessoa a adquirir a síndrome de burnout. Sintomas da síndrome de burnout. Olha só, vamos prestar atenção para a gente ver se por acaso nós temos algum desses sintomas. Entre os sintomas mais recorrentes dessa síndrome, além do cansaço físico e mental, transtorno de ansiedade e depressão, que já listamos um pouquinho antes, nós podemos perceber essas outras características, que são falta de apetite, irritabilidade, agressividade, sensação de incompetência, dificuldade de concentração, baixa autoestima. Nós estivemos falando no vídeo anterior sobre a autoestima, insônia, dores no corpo, pequenas perdas de memórias, são lapsos, isolamento social, a pessoa perde a vontade de se sociabilizar. E esses sintomas também incluem problemas gastrointestinais, gastrite e úlceras, pressão alta, obesidade, infarto,
AVC e entre outros. Olha só quantos males essa síndrome pode provocar nas pessoas. Como nós podemos fazer para identificar a síndrome de burnout? Algumas barreiras podem impedir um diagnóstico claro de burnout. Isso ocorre porque muitos dos sintomas são característicos de outras doenças, levando uma pessoa a recorrer a um tratamento diferente ou mesmo ignorar o problema. Ademais, em alguns casos, a recusa do tratamento acontece pois o portador de burnout tem receio de perder o emprego, de ficar afastado. Por isso, vale salientar que quem for diagnosticado com burnout tem direito ao afastamento pelo INSS por até 12 meses. Em casos graves, pode até receber a aposentadoria por invalidez. Desse modo, é importante destacar que o diagnóstico só deve ser feito por um profissional, de preferência um psicoterapeuta ou um psiquiatra. É ele quem irá identificar os problemas pontuais e dar melhor tratamento. Técnicas e prevenção, isso é muito importante nós sabermos, né? Como prevenir o burnout? Ao notar que o burnout está presente, não só o acompanhamento psicológico, mas também seguir algumas dicas são importantes. Ter mais qualidade de vida. Vejam bem, em todos os nossos vídeos, nós temos falado sobre qualidade de vida, né? Uma delas é praticar atividades físicas. Isso você vai sempre ouvir em todas as nossas orientações, em todas as nossas aulas, fala sobre exercício físico, né? É muito importante. O exercício físico aumenta a produção de endorfinas, a oxigenação cerebral, a oxigenação dos membros periféricos, dos vasos capilares. Então isso é muito importante. Essa é uma prioridade que deve ser levada em conta além do trabalho. Trabalhar é muito bom, mas precisa-se tirar tempo para fazer exercício físico. Ajuda a liberar o estresse, além de prevenir outras doenças. Portanto, encontre um esporte que seja agradável, junto a isso, uma forma de lazer. As pessoas trabalham muitas vezes demais e não tiram um lazer, comer uma pizza, ir com a família, ir a um parque, ir pescar, ir para a praia. Sempre é bom tirar um espaço. Ademais, é bom evitar álcool e drogas como válvula de escape, pois elas apenas mascaram o real estado emocional que o portador de burnout se encontra. Além disso, saber dizer não é importante como método para evitar o acúmulo de tarefas. Uma pessoa que tem costume de aceitar tudo o que lhe é imposto vai ficar marcada, deixando alguém sempre a empurrar mais trabalho. Não somos máquinas. Assim, alguém que está passando por estresse extremo deve saber quando é hora de desacelerar, né? Não se cobre tanto, não acelere tanto. Finalmente, mostramos para você o significado da síndrome de burnout e como ela pode afetar seriamente nossa saúde mental. As causas são variadas e os sintomas são diversos. Por isso, não negligencie a sua saúde. Ao notar os sintomas característicos, procure ajuda médica, ajuda psicológica, procure um psicanalista. Eu sou psicanalista e isso é suspeito dizer, né? Mas é uma das terapias muito eficazes para que você possa, sem medicação, a cura através da fala, a cura através da palavra, é muito importante, melhor do que usar medicação. Não que a medicação não seja importante, não que o psicanalista vá evitar que você use medicação, é muito importante, principalmente no início dessas síndromes, né, desses problemas, desses distúrbios, utilizar a medicação. Mas saiba, a medicação é apenas uma muletinha para ajudar você a andar sozinho. Então, faça análise, procure um terapeuta de sua confiança e cuide-se.
Lembre-se, tudo que você não fala se prende ao seu corpo e se torna em doença. Outro ponto muito importante: quando você fala, o corpo sara. Quando você cala, o corpo fala. Então, obrigado, tenha muito boa saúde e fuja do burnout. Burnout, uma nova síndrome que surgiu aí, nos tempos nossos, né? Contemporâneo, tempo de correria, de muito trabalho. Então, procure conhecer melhor, se autoconhecer. E muito boa saúde! Até o próximo vídeo. Muito obrigado pela sua atenção. Um grande abraço!